um assunto importante, um assunto que a gente tem que se preocupar? Sim, mas como ele mesmo me disse antes de começar o programa, sem alarmes, sem pânico, né? E sem sufoco. A gente vai falar de H1N1. Antes de cumprimentá-lo, a gente preparou um VT para vocês. Olha lá. A influenza A, H1N1, também conhecida como gripe suína, é uma gripe pandêmica que atualmente está preocupando a população de inúmeros países. A doença é causada pelo vírus influenza A, H1N1, que é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus humano da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína. Os sintomas são muito parecidos com os da gripe comum e a sua transmissão é através do contato dos olhos, nariz, boca e de secreções. Por isso é importante manter hábitos de higiene regulares. Atualmente, o que tem preocupado o país é que a gripe H1N1 voltou antecipadamente e já causou mais de 20 mortes só neste ano. Diversos municípios já estão realizando campanhas de vacinação, mas é sempre importante que as pessoas se conscientizem e ajudem na prevenção da transmissão desta doença. Ficou bem linda essa introdução. E com ele, mais uma vez, otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azzar. Oi, Carol. Bem-vindo! Boa tarde, Oi, pessoal, Dr. Jamal. tudo bem aí? Você sabe que agora, com essa história de H1N1, daqui a pouco você comenta, tá até complicado a gente cumprimentar as pessoas. Com certeza, né? E é nosso hábito, né? Então... E vocês, cariocas, como é que faz que são dois beijinhos? E lá em BH, em Minas, são 3. Aí, agora? E agora? Como dizem, oxi. Oxi, e agora? Eu fiz essa brincadeira de introdução, gente, mas é um negócio sério que a gente tem que parar pra pensar, até no momento que a gente vai cumprimentar as pessoas. É verdade, é verdade. Bem-vindo, Dr. Jamal. Obrigado. A nossa pauta hoje, o intuito e objetivo é esclarecer todas as dúvidas, por isso mandem perguntas. E a gente gostaria de abrir, então, essa nossa pauta mostrando um vídeo. Isso. Para você explicar o que é a doença, por que, então, a gente tem que ter uma preocupação maior do que com qualquer outra gripe que a gente já tenha tido ao longo da vida, ou que a gente conheça, enfim, de qualquer outro vírus. O H1N1, ele é um subtipo. O que significa subtipo? Nós temos a influenza A, e essa influenza A tem vários tipos que nós vamos mostrar no vídeo aqui. Mas o que acontece? Não sabemos por quê. Esse subtipo H1N1 é um subtipo muito agressivo, cujo contágio é muito fácil. Simplesmente o toque da secreção contaminada com H1N1 na nossa boca, no nosso nariz ou no nosso olho é o suficiente para que esse vírus entre no corpo. E ele se replica muito rápido. E a hora que ele se replica, ele começa os sintomas de modo explosivo. Não sabemos por quê. Então, o que a gente tem que fazer é compreender quais são os sintomas para reconhecer este vírus, tomar os devidos cuidados conosco e com as outras pessoas, porque eu recebo a seguinte pergunta: escuta, mas quem que tem que se proteger? Quem está gripado ou quem está do lado que está gripado? Não é? Então nós vamos responder isso tudo para vocês. Vamos começar com o nosso vídeo, então. Vamos. Vídeo na tela para entender como essa gripe age. E aí, doutor Jamal, já te pergunto, qual é o local que ele se instala no corpo? Então, ele entra através das mucosas respiratórias. O vírus respiratório, ele tem terminações que nós chamamos de H ou as que nós chamamos de N. Tá. Então, as terminações, olha a cara desse bicho, ele é feio, Nossa, ele é danado, ele cola na mucosa, ele entra na célula e começa a se replicar. Tá. Então, quando ele tem essas terminações 1 e 1, ele é o H1N1. Esse é o subtipo deste vírus. E nós sabemos que os vírus respiratórios, eles são muito mutantes. Então, de um ano para o outro, o vírus já mudou. Então, o próprio H1N1, ele tem essa característica também, que não necessariamente o H1N1 do ano passado é igual ao H1N1 desse ano. Então, a vacina do ano passado... ela vai cobrir parcialmente, mas é o que nós temos. Nós não temos condições de isolar o vírus desse ano e já fazer a vacina esse ano. Isso é um dos motivos que faz com que esse vírus seja tão difícil de ser controlado em termos de
saúde pública, né? E aí... Tem mais um vídeo, né? Isso, nós vamos ver como é feito, então, a transmissão. Tá. Porque as partículas, olha lá, ele espirrou. A gente não enxerga essas partículas, mas elas estão no ar. Tá. E essas partículas que contêm as secreções, contêm também o vírus. Então, ele está disperso nessas partículas, nessas gotículas, e vai entrar no nariz ou pela boca e vai colar na mucosa. Ele chega lá, se replica e depois ele começa a mandar um monte de vírus para outras células respiratórias. Olha como ele entra na célula, ele se replica rapidamente e se transforma então em uma infecção. Como ele tem essa característica, eu insisto, nós não sabemos, mas o que a gente sabe é que, por ser muito rápido, o sintoma é muito súbito. Como ele se replica muito rápido, entra então o primeiro sintoma do H1N1. Vamos então colocar nesse momento, doutor Jamal, e aí você, na sequência, comenta a respeito desses sintomas, porque a gente tem um depoimento de uma amiga, né, que na semana passada teve o diagnóstico do filho com H1N1, não é paciente do Dr. Jamal, na verdade, eu a conheço, que é a Andréia, quero aproveitar e agradecê-la, e ela deu um depoimento contando um pouquinho o que aconteceu com o Rafa, que tem 2 aninhos. Vamos ouvir, olha lá. Eu sou uma mãe que trabalha, eu tenho um filho de 8 anos que chama Pedro e o Rafael, que tem 2 anos. Na segunda-feira eu estava no trabalho e a babá me ligou umas 5 horas da tarde falando: Andréia, o Rafa ficou super quente de uma hora para outra e eu me assustei porque ele estava brincando e de repente, enfim, ficou meio amuado. Eu entrei, achei que ele estava com sono, dei um banho. E na hora que eu olhei que ele estava quente, ele já estava com 39,2 de febre. Ele passou a noite super mal, assim, era um processo, né, de gripe, muito parecido com a gripe, mas evoluiu muito rápido. O interessante, a febre não baixa muito, né? A febre, ela baixa do 39, 38,8 para o 38, para o 37,8, mas a criança fica eternamente febril. Aí eu liguei na pediatra e a pediatra falou: Andréia, você vai fazer aquela técnica infalível, vai colocar o olho de mãe. E se no teu olho de mãe você achar que ele tá diferente, que tá pior do que das outras vezes, não tenha dúvida, leva ele no hospital. E assim foi. Chegando lá, a gente fez o exame e de fato comprovou que ele tava com H1N1. Ele sofreu um pouquinho, isso foi na semana passada. Ficamos em casa, cancelamos a Páscoa, mas ele já tá super bem. Um beijo pra vocês, um beijo, Carol. Tchau. Obrigada, Andréia. Olha, vamos ver a foto do Rafa? A gente falou aí, todo mundo ficou curioso, tá aí. Esse é o Rafa, fofo, uma graça. E ele tá bem, graças a Deus tá tudo bem. Mas, doutor Jamal, a gente quis contar rapidamente a história, ter como personagem e tal, até porque foi na semana passada, então é algo que está realmente recente, bem próximo, como a gente citou no início. Esta gripe veio antes da hora, né? Inclusive muito vocês, antes da hora. Os médicos também estão assustados com isso, muito. Né? E esses sintomas que ela descreveu, são sintomas clássicos da H1N1? São sintomas absolutamente típicos, é exatamente assim. De uma hora para outra, surge a febre alta, criança começa a ficar caída, nariz, garganta, tosse, espirro, aquele mal-estar intenso, e isso é característico do H1N1. Pode ser o influenza tradicional, que não o H1N1, porque nós temos outros, H3N2, tem vários outros. Pode, mas nós sabemos que o H1N1 tem este tipo de comportamento. Então, o sintoma principal que chama a atenção é febre alta e súbita. Não é aquela febrezinha que começa 37, 37,5, 38, em 2, 3, 4 horas. Não. Ela sobe de normal para 38 graus, 38,5, 39 de uma hora para outra. Então, essa é uma característica. Nariz entupido, coriza, mal-estar, dores no corpo, dores nas juntas. E o H1N1 tem se mostrado com uma característica um pouco diferente também, que nos sugere o diagnóstico, que não é tão comum
nas gripes de influenza, que é náuseas, vômitos e diarreia. Olha então, só. isso não é muito típico do influenza. E então, nesse caso, esses casos desse ano, inclusive, meu diretor me passou que foi em janeiro que teve a primeira morte, né? Exatamente. E até agora foram 38 mortes 38 já no mortes. estado de São Paulo. Então, olha, realmente é uma situação que precisa de preocupação de toda a nossa sociedade, porque, gente, mais uma vez, nós já temos a desgraça da dengue, da zika, É do isso que a gente estava falando. Já tem crise isso. política, etc. Enfim, começa a misturar. O que é agora, isso? o que acontece? Mais uma vez, é necessário que a população esteja atenta e colabore, porque sem a colaboração da população não adianta. E para a prevenção do contágio, não só a prevenção de pegar a gripe, porque existe a prevenção que nós vamos comentar como não pegar, ou pelo menos como diminuir isso, como diminuir o contágio dessa gripe. Que aí está o grande segredo para controlar o H1N1. Isso não é uma opinião, isso é uma obrigação de você que está nos assistindo. É verdade. A gente já vai falar, então, dessa prevenção, vamos falar o que fazer, o que vai acontecer quando você chega no hospital, porque parece que tem algo que pode ser feito imediatamente, que é como se fosse um exame, né? Que fazem até com a língua e tal. O doutor Jamal vai explicar. Já. Mas agora é hora de perguntinha na tela, que chegaram muitas. Vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá. É a Islaine Castro, um beijo, obrigada. O que diferencia, então, como estamos contando, mas a gente tem muito motivo para sorrir. Agora é o seguinte, doutor Jamal, você comentou algumas coisas que podem diferenciar H1N1 dessa gripe comum. A febre super alta que não abaixa, que a gente comentou até no depoimento da Andréia, o lance do vômito, da náusea e da diarreia, que uma gripe normal não tem. Normalmente não, geralmente não. E ainda aquele lance de um mal-estar muito absurdo. Isso, uma propagação muito rápida. Muito do rápida. vírus dentro do corpo, Sentimos isso, sintomas, ok, corremos para o hospital. O que vai acontecer lá? Então, essa sua colocação é muito importante. Veja bem, existe uma orientação do Ministério da Saúde para que procure o hospital somente os casos mais graves. Porque se a pessoa iniciar o sintoma de febre alta, dor no corpo, mal-estar e já for no pronto-socorro, nós não sabemos como vai evoluir esse quadro. Gente, a grande maioria do H1N1 dos casos são benignos. A grande maioria. Então, o índice de mortalidade e de complicações, ele é baixíssimo. O que acontece é que se todo mundo procurar o pronto-socorro ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, aí sim você vai propagar mais ainda o vírus, porque o pronto-socorro não tem pessoa só com H1N1, tem com outras doenças que não estão com gripe. Entendi. E essas pessoas vão ficar na sala de espera 3, 4, 5 horas às vezes, e aí elas vão pegar a gripe e propagar cada vez mais. Então a orientação é observar a evolução e dependendo desta evolução, se tiver alguns sinais de alerta que a gente já vai falar, aí sim vai no pronto-socorro. Perfeito. E diagnosticado, eu queria entrar nesse assunto, doutor Jamal, porque muita gente perguntou, eu não sei se já tem perguntas no Insta, que é o seguinte, após diagnosticado que é H1N1, a gente já ouviu falar e tal, inclusive a Andréia comentou, né, porque eu a conheço, que não tem remédio, que o remédio utilizado para H1N1 não existe mais no Brasil. A gente pode falar a respeito disso? Como é que a gente encara essa informação? Não, o que acontece é que essa medicação, ela está em falta nas farmácias privadas. Se você for comprar na farmácia, praticamente você não vai encontrar. Mas a rede pública tem sim essa medicação e essa medicação é reservada aos casos mais graves. Entendi. Ok? Então você não consegue hoje ir comprar na farmácia, né, a medicação. A medicação, ela tem indicação somente se ela for tomada nos primeiros 3 dias do início do primeiro sintoma. Então, muitas vezes a pessoa ainda não sabe o que é, às vezes é só febre, gente, não é necessariamente a febre com coriza ou com dor de garganta, com tosse. Então, se for tomado depois, não adianta. E mesmo assim, essa medicação, ela ajuda a prevenir as complicações.
que são a pneumonia e a síndrome respiratória aguda grave, que pode levar, então, à morte. Mas essa medicação também tem efeitos colaterais. Então, também pode dar náuseas, vômitos, diarreia. Então, a pessoa já está ruim. Se for um sintoma inicial, geralmente a saúde pública não recomenda que tome a medicação. É necessário uma avaliação muito criteriosa e individualizada. Mas esse remédio ainda existe, sim, na rede pública. Então, né? é para a gente entender que a gente não pode comprar diretamente na farmácia. Isso. Importante não também, vai porque encontrar. melhor assim do que sair também fazendo a besteira de não saber o que está acontecendo, começar a tomar um monte de coisa. Sim, porque a febre pode ser por outro motivo também, não é? Vamos colocar aqui, então, as principais formas de prevenção, doutor Jamal. Sim. E, em seguida, algumas dicas Vamos falar básicas dicas bem legais, que bem vocês legais. vão se surpreender. Primeiro, lavar frequentemente as mãos. Isso é a melhor coisa que existe, é aquilo que é fundamental. Agora, uma coisa interessante sobre lavar a mão, sabe o que é? Você vai no hospital e no hospital está escrito assim na parede, lave as mãos. Ora, não era óbvio um negócio desses? Só que as pessoas não fazem, entendeu? Por as isso, pessoas chegam em casa e não lavam. Não lavam as mãos. É por isso que é necessário que nós da área médica, nós precisamos insistir com vocês, gente, lave a mão o tempo todo. Porque lavar as mãos é fundamental para eliminar os vírus. Assim como esse vírus, ele entra no corpo e se transmite muito rápido, ele é muito bobão. O H1N1 é bobão. Qualquer coisa, a aguinha, você tira ele e vai embora. Agora, eu não tenho água, eu não tenho pia. O que eu faço? Pega um álcool gel. Esse aqui, que bonitinho de canetinha. mas esse aqui é do tio Jamal. Ai, que chique. Tio Jamal, o álcool é sprayzinho, ó. É sprayzinho. Né? Aí eu pego o álcool, né? Aí eu aqui. coloco aqui, eu já limpei. Agora, e quem não tem álcool gel e não tem a pia, sabe o que faz? O quê? Vai e compra álcool gel, gente. Isso, é verdade. Pelo amor de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? As crianças também, o tempo todo lembrar de passar Também na mão o das tempo crianças. todo. Lavar as mãos é a principal medida para evitar o contágio do vírus H1N1. Próxima imagem. Olha lá. Jogar fora os lenços descartáveis usados para cobrir a boca e o nariz. Vamos aproveitar para nossa mesa. Vamos falar aqui, primeiro, antes de falar dos lenços descartáveis, gente, vovô, vovó, pelo amor de Deus, tá vendo isso aqui? Lenço de pano. Lenço de pano, uma gracinha. Não é? Bonitinho. É bonito, né? Colocar aqui no fraque, né? Então, isso aqui, sabe o que acontece a hora que você espirra? Aí você pega e guarda no bolso, não é? Aí você espirra de novo e guarda no bolso de novo. Então, sabe o que a gente vai fazer com isso aqui? Lixo. A mesma coisa que o lenço descartável. Produção, tem lixo aí? Tem, joga, Camilinha. Foi, igual você jogou lá. Agora, o que a gente tem que usar? Lencinho descartável. Ok? Então, é necessário cobrir a boca e o nariz na tosse e no espirro. Sempre. Então, você deve usar o lencinho de papel. Espirrou, tossiu, despreza o lenço de papel. E joga. Joga fora. Com as crianças também. Ok, não tenho lenço de papel porque eu não assisti o Dr. Jamal falando. O que eu vou fazer? O quê? Não coloque as mãos. É uma atitude que eu vou recomendar, que não é muito, assim, não é muito, digamos, educada, mas o que a gente pode fazer? Não põe a mão, use o ombro, use qualquer outro tipo de vestimenta que você não toca o tempo todo. Porque o vírus fica. Ele fica. Então, se você tocar, se você espirrar na sua mão, aí você vai no corrimão do ônibus, ou você vai no corrimão da escada, no transporte público, na sua casa, você abre a maçaneta da porta. É verdade. Gente, é assim que se transmite esse vírus. Olha só. Então, o que acontece? Espirrar ou tossir, cobrir o nariz e a boca, os dois, com um lencinho descartável. Não usem lenço de pano, joga fora. Lixo. Não vai cobrir com a mão, com qualquer outra coisa, ok? Vamos para a próxima dica, olha lá. Evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes. Pois é. Doutor Jamal, essa parte é uma parte até polêmica, né? É verdade. Por quê? Com o treco lá, com o treco é ótimo, desculpa. Com o Zika, com a dengue, com o surto dessa outra doença, as pessoas estão preferindo ficar em lugares mais fechados. E agora? Para evitar que o mosquito e etc.
E, de repente, para uma outra doença, a gente precisa evitar lugares fechados e aglomeração. E agora? E agora Tem que evitar mesmo, não tem jeito. Pois é, e agora que esse treco virou uma sinuca. É. Sinuca de bico. Não dá, gente. As autoridades de saúde pública ainda não sabem exatamente o que a gente deve recomendar, se é fechar as janelas ou abrir as janelas. É uma decisão muito difícil. Eu diria o seguinte, que em locais onde você tenha que ficar em aglomerações, especialmente em locais onde você não conhece as pessoas, então você vai, por exemplo, num shopping ou você vai num cinema, aí você não conhece as pessoas que estão à sua volta e você sabe que muitas vezes no cinema tem um monte de gente espirrando, tossindo, jogando vírus ali. Então, gente, pode parecer uma medida antissocial, mas não é. Use máscara. No cinema é uma boa. É verdade. Olha, em todos os lugares de aglomeração, coloque uma máscara. Essa máscara vai cobrir o nariz e a boca. Aí você fala assim, é antissocial, é feio. Gente, nós estamos vivendo uma situação muito grave. Agora, esta máscara é uma máscara cirúrgica. Ela tem uma proteção muito boa, mas de certa forma limitada. Ela protege mais que as secreções saiam do que elas entrem. Então, existe uma recomendação da Anvisa, no próprio site da Anvisa, da utilização de um outro tipo de máscara que chama-se N95. Essa máscara pode ser comprada em lojas de tinta, lojas de materiais médicos, algumas farmácias. Essa máscara N95, ela tem um filtro muito maior de partículas pequenas. Nós recomendamos que se você for frequentar um lugar que você tenha certeza que a pessoa está infectada, como áreas de isolamento de hospital, por exemplo, ou você tem um filho, por exemplo, que está com a gripe, então, essa pessoa que tem certeza que alguém tem o sintoma respiratório, ela deve usar essa máscara, que ela tem uma proteção maior e melhor. Então, essa máscara que chama-se, o modelo chama-se N95, é recomendado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para utilização em indivíduos que certamente vão tomar contato. São indivíduos que trabalham na área da saúde ou você mesmo que vai numa área que sabe que as pessoas têm essa gripe. Então, isso é muito importante, você ter uma máscara dessas para que você possa se prevenir. E para fechar os nossos sorinhos? Soro o tempo todo. Por quê? Porque quando você pinga o soro fisiológico ou você borrifa o soro fisiológico, ou como eu tenho falado sempre, o spray de jato contínuo de soro fisiológico, você está empurrando essas partículas, essas gotículas, e você tenta evitar que o seu nariz receba essas partículas, que elas entrem no seu corpo e também que a própria mucosa fique mais saudável. Porque nós estamos começando a entrar agora numa época de clima frio. É uma época de clima frio e seco, especialmente de clima seco. Então, a mucosa do nariz, a mucosa respiratória, quando ela fica úmida, ela acaba reagindo melhor e daí, de acordo com a imunidade, a pessoa consegue resistir mais. Então, sem dúvida, isso ajuda bastante. Obviamente, alimentação, descanso e sono, isso não há dúvida nenhuma que vale para todo mundo. Doutor Jamal, eu já estourei tudo que eu podia e que não podia, faltaram duas coisinhas, rapidamente, mas rapidamente mesmo. Vacina, tá todo mundo se matando, ficando nas filas desesperadamente para tomar vacina. Qual é a recomendação? Tomem a vacina agora e a partir de 30 de abril será a nova vacina. Tomem novamente. Então, para tomar as duas. A do ano passado, que ainda está sendo colocada, e quando chegar a nova, novamente. Essa é a minha recomendação. E tinha mais uma perguntinha que eu tinha que fazer a respeito disso, só um minutinho que eu vou me lembrar, que é o seguinte. Muita gente me mandou no meu Instagram pessoal o lance das escolinhas, das crianças. Pra gente fechar, doutor Jamal, porque de falar já dá um pouco de aflição. As meninas me perguntaram, Carol, você não tem medo? Claro que eu tenho medo, gente. Qual é a recomendação? A recomendação é... não podia esquecer disso. Vamos ser frios e vamos ser racionais. Criança com sintoma respiratório, tosse, coriza, febre, não é para ir para a escola. Fora da escola para não transmitir, etc. Não transmitir. As mães precisam ter muito cuidado nessa hora. Com certeza. Muito obrigada, doutor Jamal. Você, Carol, como sempre, obrigado. Muito competente. Gente, vamos lembrar dessas informações.
clareza Com nas preocupação, ideias. mas sem alarme. Mas sem alarme. Pode seguir o Dr. Jamal lá no Insta, @Dr. Jamal, tudo junto, doutor é por extenso mesmo, tá? Não é abreviado não. Dr. Jamal, e tem o site clinicajamal.com.br. Só para falar pro pessoal, a gente tem um vídeo, um VTzinho, que a gente não vai passar hoje, a gente pode colocar amanhã, né, Má? A gente conversou com um pneumologista, que é o Dr. Tiago, e ele também deu aí algumas sugestões como pneumo, que também é uma especialidade que está envolvida quando a gente está falando de H1N1. Amanhã a gente passa para vocês. Obrigada mais uma vez. Tchau, Carol. Sempre um grande prazer, Tchau, Dr. pessoal. Jamal. Obrigada.